A paz do Senhor, meu querido irmão, que a graciosa presença de Jesus esteja contigo no dia de hoje, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre uma história muito interessante, a história daquela viúva que estava fazendo seu cortejo fúnebre do seu filho e Jesus veio para intervir na história daquela viúva. Está lá em Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante, fala assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: Jovem, eu digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Obviamente, ver um filho morrer seria uma tragédia para qualquer pessoa. Mas pensemos nas implicações para aquela viúva. O que exatamente significava em termos sociais, espirituais, financeiros, ser uma viúva sem herdeiro na antiga Israel? Na cultura do Velho Testamento, acreditava-se que quando o marido morria, antes de ter uma idade avançada, isso era um sinal de castigo de Deus pelo pecado. Assim, alguns acreditavam que Deus estava punindo a viúva também. Lá no livro de Ruth, quando Noemi ficou viúva, ainda jovem, ela se lamentou, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me fez tanto mal. Não apenas havia dor espiritual e emocional, mas aquela viúva de Naim também teria de enfrentar a ruína financeira. Até a possibilidade de morrer de fome. No casamento, a mulher era designada à família do marido para proteção financeira. Se ele morresse, ela ficava aos cuidados do filho herdeiro. Como o filho único e herdeiro daquela viúva estava morto, ela estava no fim da linha em termos financeiros. Ela era provavelmente de meia idade, morando num vilarejo agrícola isolado, estando então espiritual, social e financeiramente carente. Mas sabemos que o Salvador decidiu partir imediatamente de Cafarnaum, o que exigiu que ele até caminhasse ainda de noite para interceptar aquela procissão fúnebre pouco antes de sepultarem o corpo. Quando ele viu o rosto dela coberto de lágrimas, caminhando atrás da procissão, Jesus sentiu uma grande compaixão por aquela mulher. Mas parece que a sua compaixão decorreu de sentimentos que ele teve muito antes de ter, por acaso, cruzado o caminho daquele cortejo fúnebre. Ele chegara lá exatamente no momento de necessidade dela. O texto fala que havia uma grande multidão nesse cortejo fúnebre e ainda veio uma grande multidão de Cafarnaum atrás de Jesus. Cerca de um dia de viagem a pé. E Jesus deu uma acelerada para pegar a multidão chorando por aquele jovem. O sentimento de Jesus por aquela senhora, por aquele povoado de Naim foi imenso. Ele ressuscitou e deu esperança não só para aquela viúva, mas para aquela cidade inteira. E essa notícia sobre Jesus correu por toda a Judéia e vizinhança. Naturalmente, a multidão de moradores da vila e os seguidores de Jesus ficaram assombrados quando a dor compartilhada deles se tornou pura alegria. Todos glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Mas aquele milagre também tinha a ver com o resgate de uma alma desesperada. Jesus estava ciente de que havia algo de muito errado com aquela mulher.
alguém que era desprezada em sua cultura. A situação dela clamava por sua atenção imediata, mesmo que tivesse de viajar para longe e de onde se encontrava naquele exato momento. Ele conhecia a situação desesperadora em que ela se encontrava e foi rapidamente até ela. Meu irmão, Jesus está de olhos abertos para as nossas lutas, as nossas necessidades, o desespero. E por mais que você tenha desejo de abandonar tudo e sair correndo, creia que Jesus está com você. Lembre-se dessa história que fez Jesus percorrer um dia inteiro de viagem a pé para olhar por aquela pobre viúva que perdeu seu marido, que perdeu seu filho, que perdeu tudo o que tinha, estava agora desesperadamente com problemas financeiros, emocionais, várias situações contrárias com a vida dela. Talvez é assim que nos encontramos hoje, com vários problemas e situações, mas clame a Jesus. Olhe para Jesus, se renda ao Senhor, porque eu tenho certeza, meu irmão, que o Senhor vai ouvir o teu clamor e Ele fará conforme a vontade dEle. Tenha um coração grato ao Senhor por tudo que você tem passado. Mostre ao Senhor que você o ama, independente se Ele fará ou não um milagre na tua vida. Tenha o teu coração totalmente grato a Ele. Pai, em nome de Jesus eu clamo, Pai, por um conforto no coração dos meus irmãos. Que em nome de Jesus o Senhor venha socorrer, dar, Pai, aquilo que o meu irmão está precisando nesse momento. Se é uma cura física, se é uma cura na alma, se é algo no financeiro, eu não sei, Pai, mas sabemos de uma coisa: o maior milagre o Senhor já fez na cruz do Calvário. Mas se possível, Senhor, e se for da Tua vontade, que em nome de Jesus o Senhor venha conceder tudo aquilo que os meus irmãos estão clamando e pedindo nesse momento, em nome de Jesus. Meu irmão, tenha um dia maravilhoso na presença de Jesus. Que a graça, a glória e a alegria dele seja completa no teu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.